Olá você, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, 1º de maio de 2021, estamos aqui, sabadou, aqui no ECK. Hoje aqui no Brasil é feriado, dia do trabalhador, dia do trabalho, dia de quem soa, dia de todo mundo, porque todo mundo trabalha segundo o livro dos Espíritos. Nós estamos mergulhados na lei do trabalho e todo tipo de trabalho é válido. Tudo bom com você? Não é disso que a gente vai conversar hoje. Não vamos falar sobre trabalho, mas vamos falar sobre um trabalhador da doutrina espírita. Vocês conhecem esse trabalhador da doutrina espírita? Pois é. Hoje em dia, em pleno 2021, nós vamos descobrindo uma nova espécie de espíritas, os espíritas trabalhadores, aqueles que ganham com o espiritismo. Opa! Que é isso, Kátia? Espiritismo que ganha, espírita que ganha com espiritismo, ganha o quê? Ganha dinheiro? Profissão, palestrante espírita. E aí, isso é possível? Está de acordo? É algo que é factível? Por exemplo, fui convidada a dar uma palestra antes da pandemia, lá na Suíça. Fiquei toda empolgadona. Mas aí eu fui olhar na minha conta bancária e não tinha condições de ir para a Suíça estudar o espiritismo. E falei, amigos, fico muito feliz pelo convite, mas não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. E aí, como é que fica, né? Como é que fica a Lúcia Ribeiro, que já nos deu boa noite, o Nelson, boa noite, o Edson, que eu vi ele teclando boa noite, porque eu sou uma médium forte, é por isso que vocês podem me contratar. A Cláudia Jerônimo, que hoje está aqui na técnica, junto com o Nelson, e falando em Nelson estar na técnica, ele já foi logo colocando, pessoal, autoriza a gente ver quem são vocês, para a gente poder falar o nominho de vocês e também colocar a imagem. A gente entende, às vezes o StreamYard ou mesmo o Facebook dá um bugzinho e não aparece, mesmo você autorizando, como é esse o caso aqui, por exemplo. Boa noite, Facebook User. Marcelo também já está aí, já vai estar aqui com a gente na telinha, participando. Olha quem está aí. Não podia deixar de estar, né? Ela, ela está sempre na primeira cadeira, viu, gente? Célia Bacchini. Bem-vinda, Célia, boa noite. Então, voltando aqui ao assunto, é possível a gente auxiliar palestrantes que não têm condições financeiras de fazer uma viagem a fim de transbordar, repartir, dividir os saberes espírita? Até que ponto? Posso fazer disso uma profissão, um evento onde eu cobre o teto máximo de preço, vendo tudo quanto é livro, angariando lucros, não o gasto com a nossa papelaria, vai com a editora, mas sim um pouco a mais, né? Afinal de contas, deu trabalho, o espírito foi lá e escreveu por você, né? Ele cobrou de você, né? Afinal de contas, os espíritos cobram. Então, é tudo isso que a gente vai conversar hoje. Falsos cristos e falsos profetas. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? É hoje, aqui no ECK. E para isso, eu já vou chamando a turma que gosta de um bom papo, que gosta de uma boa troca. E é lógico, a gente vai contar com vocês aí na audiência para fazer essa live render. Oi, Val, seja muito bem-vinda. Aqui, então, primeiro, ele, que rufe os tambores. Não tem agora, mas depois da edição eu ponho. Balbo, bem-vindo, Balbo. Olá, Kátia. Olá, amigos que estão chegando. Um grande abraço para vocês. Olá a todos que estão nos bastidores, Nelson, Cláudia, todos do ECK, todos que vão participar conosco. Que seja uma noite de instrução e que possamos juntos aprender. Grande abraço. Muito bom. Um abraço que para baiana é um cheiro, né? Dá um cheiro. Chega no cheiro. Cheiro, é assim que eles falam, os baianos. Cheiro. É uma delícia.
O nosso mais novo integrante, ele é o mais novo da turma, entendeu? Mais novo, menos sábio, trabalha menos. Ele, Edson Figueiredo de Abreu. Olá, tudo bem, gente? Tudo. Você não ouviu o que eu falei, né? Tomara que não. Eu vi, Oh, meu Deus! o mais novo em espírito, que você quer dizer, né? Porque o corpinho, ó, o corpinho já tá o mais novinho espiritualmente falando. Não, E aprendiz de todos vocês aqui. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que não é abordado, né? No movimento espírita, e quando é abordado, as pessoas saem metralhando quem os aborda. Aqueles que abordam. Sim. Mas nós já estamos, como é que podia dizer? Já estamos levando tanta lambada que eu acho que não custa mais um pouquinho, nada, levar mais um pouquinho, né? Uma mais, uma menos. Preparar o couro. Preparar o couro. Vai para o currículo dos brigões. E Vamos o menos briguento da turma, o mais calmo, o mais ponderado, o mais sossegado, o Marcelo Henrique. Esse peixe aí, o pessoal acha que eu sou muito agitado, né? Mas eu sou tranquilinho. O problema é que eu sou geminiano, então aqui convive o agitado e o calmo. Vai depender da hora que nós estivermos conversando. A minha esposa, Júlia, né, também do ECK, costuma dizer, tens que ver com qual dos gêmeos tu estás conversando. Mas é isso mesmo. Vamos tentar fazer com que o nosso papo, apesar de tratar de um assunto seríssimo, seja o mais descontraído possível, para que a gente possa tratar de todas as temáticas que são adjacentes ao tema, a essa proposta. Né? Aliás, né, Marcelo, esse é um perfil do ECK. O assunto pode ser dos mais cabeludos, que no ECK é tratado de forma branda, de forma agradável, sem perder a seriedade. Esse é o grande diferencial, inclusive. E aí é lógico que a gente vai levar bordoadas, como bem disse o Edson, porque onde já se viu falar de um assunto tão grave e de uma maneira tão branda? Aonde já se viu querer falar sobre o assunto? Quem somos nós? Nós somos espíritas. Todo mundo aqui na vertical, todo mundo na horizontal, não importa, é igual. Somos iguais e temos todos os mesmos direitos e, claro, as mesmas responsabilidades, porque estamos nessa questão num patamar de igualdade, de equiparação. Então, sem essa de achar que, quem é o fulano para falar, quem é... Eu posso. Quem é você na fila do pão para falar dos falsos cristos e falsos profetas? Nós somos todos pedintes na fila do pão nessa questão, porque nós precisamos colocar aí o alimento da melhor maneira possível. E da melhor maneira possível, inclusive com relação aos formatos e ética, né? Como é que tá a ética dessa gama de palestrantes espíritas? Quem quer começar a tratar do assunto? Eu posso começar, Kátia. Manda bala, Edson. Eu tenho uma visão sobre esse assunto que ela é, até certo ponto, simples, tá? O que falta, na verdade, para o movimento espírita em relação a esse tema é o estudo de Kardec. Porque se mais pessoas estudassem Kardec, veriam que não há necessidade de exaltar ninguém, né, de endeusar médio, de endeusar espírito, de seguir determinadas orientações de determinados espíritos. Kardec, no Livro dos Médiuns, trata desse assunto de uma forma profunda. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que alguns não gostam tanto do livro, né? Mas tem um capítulo inteiro, haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem um outro capítulo que também é meio controverso, que é a questão do dai de graça, o que de graça recebestes. Tem um item interessantíssimo nesse Falsos Cristos, Falsos Profetas, escrito por Erasto,
falando dos falsos profetas da erraticidade, ou seja, nos alertando, né, em relação à existência, inclusive, de falsos profetas no plano espiritual. Então, o que falta, na minha visão, é justamente isso, é estudar Kardec. E mais, quando você percebe que todos nós estamos aqui num mundo, né, em que não há espíritos tão superiores assim, encarnados, que nós estamos aqui num processo de aprendizado mútuo, né, de desenvolvimento e por aí afora, e que também na erraticidade é mais ou menos... Ô, Kátia, desculpa, eu estou ouvindo um chiado, é no meu microfone? Eu já vou descobrir já, só um minutinho. Assim? É no seu microfone. É no meu? Eu vou... Não, peraí. Agora parou. Parou. Não é no seu. Não é no seu. Eu vou só concluir para passar para o Balto e para o Marcelo, tá? Uhum. Quando você percebe também que na própria erraticidade você não tem espíritos tão superiores assim, que possam ser detentores da verdade absoluta, eles que vão falar sobre as coisas, só eles é que vão se manifestar, você começa a tomar cuidado. E mais, quando você sabe, né, que nem nós já falamos em lives anteriores, da interferência do médium, o quanto que o médium interfere nas mensagens, aí nós temos que usar o bom senso na hora que você vai analisar as coisas. E o grande problema também, ao meu ver, agora de fato, para encerrar a minha introdução, é o modelo, né, que foi adotado de colocar palestrantes para tratar da doutrina, quando a doutrina tem que ser estudada, ela tem que ser debatida, e não absorvida através de uma pessoa que se coloca ali como se fosse ela o detentor, né, da informação. Então, esse modelo também não ajuda, infelizmente. É mais ou menos isso. Muito bom, Edson. É um preâmbulo muito interessante, porque quando a gente vai tratar de palestrantes, não tem jeito, a gente precisa tratar também dos formatos de palestras, formatos de trabalhos de casa espírita. Não tem como fugir ou separar um do outro. É lógico que hoje a ênfase aqui na nossa live será os palestrantes, principalmente aqueles das palestras públicas e não daquelas palestras que fazem parte da assistência espiritual, que esse é um outro capítulo que dói pra caramba o formato, principalmente aqui em São Paulo. Eu vou falar daqui de São Paulo, que a minha visão ela é muito limitada nesse sentido, mas assistência espiritual aqui em São Paulo parece uma missa de igreja católica, igualzinha. É horroroso. E eu acho que a gente precisa também rever esse formato de assistência espiritual. Quem gostaria de continuar? Eu acho que é o Wellington que já está com o mic aberto. Manda aí, Wellington. Bom, eu posso passar... Quer, Marcelo? Senão eu vou aqui. Vai, toca. Olha, essa questão de palestrante, se a gente for aprofundar, nós vamos muito longe, nós podemos abrir diversos campos. Eu morei muitos anos no interior do estado de São Paulo e fiz muitas palestras, mas muitas palestras mesmo. E o que você percebe, principalmente no orador espírita, é claro que a gente não vai generalizar, mas é um pouco da busca, não da busca pela instrução ou da busca pelo estudo em conjunto, mas da busca pelo protagonismo. E quando você busca ser protagonista, você não está ombro a ombro com as pessoas, você está se colocando num patamar acima. Essas palestras públicas, no formato que nós conhecíamos pré-pandemia, eu acho que elas foram úteis, elas tiveram ali a sua parcela de contribuição, mas elas foram, esse modelo meio padresco, se é que existe esse termo, ele foi acabando ficando obsoleto, ele já não atende mais, principalmente o público mais jovem. Eu posso te falar, gosto muito de falar, gosto muito de fazer palestras. Qual é o modelo que eu venho adotando, mas isso é uma iniciativa minha que eu venho adotando pré-pandemia, que eu vinha adotando aqui em Salvador. Eu, geralmente,
estava aceitando apenas para falar em centros pequenos. Quando eu digo centro pequeno, estou dizendo com um número reduzido de pessoas, por volta de 25, 30. Por quê? Porque dá para a gente fazer uma roda de conversa, um bate-papo, expor o tema e estudar juntos, compartilhar conhecimentos, de modo que você tira aquele holofote, você tira o protagonismo de apenas uma pessoa e coloca o protagonismo, de fato, em quem merece, que é o estudo da doutrina espírita. Então, eu participei várias vezes desses congressos, por exemplo, da FEESP, fui, inclusive, como orador, alguns deles publicaram livros, e a gente percebe que é uma busca incessante por ser ídolo e do público por ter um ídolo. Isso acontece, é daqui para lá e de lá para cá. Então, não é uma tarefa fácil também para o orador espírita, que é um ser humano. É preciso fazer um mergulho íntimo, questionar qual é o seu papel, você está aqui realmente para instruir-se ou você quer ser, de fato, um ídolo? Agora, só o fato de nós estarmos aqui abordando esse tema, um tema que vamos dizer assim, está numa espécie de index, já é um ponto que nós avançamos, a gente já segue adiante com isso, eu acho muito bom. As coisas, elas não acontecem em formato de ruptura, de uma revolução, elas vão se transformando, e eu acredito que já está havendo essa transformação. As pessoas já estão ficando mais cientes de que esse modelo que se utiliza de protagonismo, embora ele exista e ele tenha se intensificado dentro dos termos de até trabalho espírita que você colocou, mas as coisas já estão modificando e há um movimento muito forte para, de fato, a instrução da doutrina espírita. A estrela dessa companhia toda é o espiritismo e não o médium, e não o orador, e não quem quer que seja. Pelo menos é assim que a gente deve ir endossando, claro, que o Edson disse sobre a falta de conhecimento. Quando existe essa falta de noção da realidade, de que todos nós estamos na mesma sala de aula, vamos colocar assim, numa analogia, você dá a impressão de que há professores e alunos, quando todos nós aqui estamos aprendendo. Então, é a falta do conhecimento espírita que acaba proporcionando isso. Eu penso que o primeiro ponto a salientar nessa nossa discussão saudável sobre a forma e a essência da divulgação através da palestra, que é o grande pano de fundo dessa nossa conversação, está associado ao conceito de idolatria. E o conceito de idolatria, ele é misto. Ele não está apenas associado à pessoa que idolatra, à pessoa que busca um modelo, né? Vejo muito reverberado no movimento espírita a questão 625 do Livro dos Espíritas, onde o termo utilizado por Allan Kardec é modelo e guia, que tem a ver com o ídolo, a referência. Essa pergunta, ela acaba sendo amplificada no ambiente espírita, de modo que nós, espíritas, estudiosos, aprendizes, frequentadores, simpatizantes, membros de instituições, nós procuramos nos basear naqueles que nós reputamos como sendo os mais adequados, os mais capazes, os mais qualificados. E aí, a linha que separa o gosto, a preferência, a admiração da idolatria é muito tênue, e nós não acabamos não nos apercebendo. Um caso muito comum no nosso movimento, pelo país inteiro, é a ideia do santo de casa não faz milagre. Quantas e quantas vezes que eu cheguei numa casa espírita para fazer uma palestra, e eu sempre costumava chegar antes da pandemia com antecedência, eu era um dos primeiros a chegar na casa, ficava sentadinho lá numa cadeirinha no fundo, observando as pessoas entrando, observando a energia, entre aspas, que as pessoas traziam para casa, e aquilo, espiritualmente, eu utilizava como material para a minha conversação dentro do tema que eu tinha escolhido e preparado. Eu vi, muitas das vezes, as pessoas cochichando,
Ou falando até com uma certa altura, dizendo assim, quem será que é o palestrante hoje? Tomara que seja alguém de fora, tomara que seja alguém novo, que vai trazer uma mensagem diferente, porque a gente está um pouco cansado aí dessa mesmice, sempre os mesmos, sempre fulano, sempre Beltrano. Então, essa ideia do santo de casa não faz milagre, ela povoa o imaginário da instituição espírita. E nós, inconscientemente, acabamos tendo aquela ideia idólatra, de que quando é alguém de fora, quando é alguém que tem um certo verniz, quando é alguém que é um pouco mais conhecido, teoricamente, a qualidade da palestra, da comunicação, do tema, da informação que vai ser trazida vai ser melhor, e nem sempre isso acontece. Então, terminando a minha fala sobre idolatria, esse é o ponto do idólatra, da pessoa que vai e imagina a melhor situação possível para o trabalho de difusão da doutrina espírita através da palestra. E o outro plano, até colocamos isso no ECK hoje num texto do Rogério Coelho, é o indivíduo que se alimenta dessa idolatria, o indivíduo que se considera de alguma maneira superior aos demais, destacado na multidão. Lembra aí aquela música do Golden Boys, né? Um alguém na multidão. Ele não é mais alguém na multidão, ele já é uma pessoa com uma certa desenvoltura, uma experiência, com qualificativos, é claro, vamos reconhecer, mas ele acaba se achando melhor do que os outros, a última batatinha do pacote, né? E isso dificulta o processo de nós fazermos aquele nivelamento que o Balbo falou, de nós termos uma certa constância. E só para trazer um exemplo claro, aqui na região da Grande Florianópolis, nós temos uma instituição grande, das maiores aqui da região, e, pasmem, houve um tempo, antes da pandemia, claro, que eles tinham um espaço de reunião mediúnica, de trabalho, de atividade mediúnica extensiva, né? 3 espaços de estudo doutrinário, seja os da principiantes ou para os mais adiantados, e 12 espaços de palestra, de manhã, de tarde, de noite, quase todos os dias. Então, isso nos coloca na ideia de que a proeminência da atividade espírita é a palestra. Quando Kardec não fez isso, né? Retomando a conversa do Edson, Kardec jamais estabeleceu como rotina um ambiente onde a palestra fosse o carro-chefe, onde o falatório fosse representativo do conhecimento espírita. Pelo contrário, Kardec investia em reuniões pequenas, público reduzido e de participação horizontal, onde todos tinham voz, tinham direito de manifestação e podiam externar acerca da sua mediunidade, das suas experiências, dos seus conhecimentos, das leituras, das mensagens mediúnicas, etc., etc., fazendo com que aquele caldo cultural fosse o traço mais característico do ensinamento ou do processo educativo espírita. É muito interessante essa observação que você fez, Marcelo, até porque existem os dois lados da moeda nessa questão. Nós vemos muito o público, o próprio público, não facilitando ou não querendo pensar, querendo tudo mastigado, vindo de um astro-rei, de um mito, de um ídolo, vem, fala qualquer baboseira, qualquer frase de efeito bonitinha e todo mundo se põe a chorar e bater palmas. O movimento espírita também tem grande responsabilidade nisso que estamos hoje, onde os palestrantes viraram astros, viraram ídolos, viraram mitos, e por conta disso se usurpam dessa passividade exacerbada do movimento espírita para fazer o seu pé de meia. O que é que vocês acham disso? Eu queria, dentro disso que você está colocando, Kátia, fazer uma observação que isso não é recente, tá? E eu vou contar até um fato ocorrido conosco lá, com o Manuel Bento, tá? Manuel Bento, em 1994, olha quanto tempo, hein? Estava completando 50 anos de existência.
E eu até novo ali à frente da casa, né? Puxa, é uma data histórica, 50 anos de existência de uma casa que foi fundada em 1944. Acho que merece, né? Uma espécie assim de comemoração diferenciada e tal. E aí o pessoal sugeriu trazer um palestrante desses que já eram conhecidos na época. E aí nós fomos em busca e fizemos o convite. Bom, primeiro que você não consegue falar com a pessoa diretamente, já tem um intermediário ali, tem uma equipe. Então, você já começa a ficar assim, mas peraí, tem uma equipe? Tem uma equipe. Aí você conversa com a equipe e aí você recebe algumas perguntas do tipo assim, quantas pessoas, o salão de vocês cabe em quantas pessoas? E eu, orgulhosamente, né, falei, bom, cabe 300 pessoas. Puxa, um salão bacana, né? Ah, não. Fulano não fala para menos de 1.000 pessoas. Então, para que ele possa ir, vocês ou vão ter que ajeitar a data ou encontrar um espaço maior para 1.000 pessoas e também um espaço para colocar os livros que ele vai levar. Então, ali, em 1994, nós acordamos para essa realidade. Nós começamos a perceber que já estava existindo no movimento espírita brasileiro essa espécie de, eu diria que até um funil, sabe? De você levar para determinados ícones de interesse, inclusive de editoras, e aqui eu vou mexer em mais uma feridinha, tá? Interesse das editoras, que hoje no movimento espírita passa de mais de 150, né? Então virou aí, a gente já tratou disso, inclusive em lives anteriores, né? Que o movimento espírita virou um filão para essa questão editorial. Então você cria esses funis, você cria esses ídolos, você a não abrir espaço para outros, a não abrir espaço, inclusive, para que aquilo que o Balbo colocou, né? De você poder dialogar, responder perguntas, fazer questionamentos em grupo. Quando você direciona direto para uma pessoa só, e é ela que faz a palestra, não tem questionamentos, e você absorve daquela sabedoria, né, que está ali, você tem que ficar agradecido, inclusive. E aí você vai e compra o livro. Porque você precisa sorver mais. Entendeu? Então, infelizmente, isso vem já de um tempo, e esse é um modelo que foi criado, que, aliás, eu vou ser bem sincero, até vou perguntar para o Marcelo e para o Balbo se eles sabem exatamente da onde começou essa história de fazer palestra. Eu tenho para mim que é lá atrás, porque você ainda não tinha os livros em português, talvez, ou os livros traduzidos, ou então nem muita gente que não tinha condições de ler, e aí você tinha as pessoas que liam e transmitiam, né, nas reuniões. Eu imagino que seja isso. Porque, realmente, e quando eu falo isso, gente, a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui de 4, eu não sei se a Kátia é palestrante, mas eu, o Marcelo e o Malvo somos palestrantes, os 3. Mas não estamos aqui dizendo que não ter palestrante não deveria ter, não é isso. Nós estamos falando do modelo. E nós estamos falando do que envolve, inclusive, né, o que há por trás do modelo. É isso que nós estamos falando aqui. E isso já vem, pelo menos do meu conhecimento, pelo relato que eu trouxe aqui para vocês, desde 1994. Mas eu acho que até antes disso. Bom, Edson, antes de passar a palavra para os meninos, você perguntou, né, se eu sou palestrante. Nunca dei palestra justamente por me sentir incomodadíssima com o formato. Eu gosto de trocar ideias, eu gosto de ouvir, eu gosto de, enfim, de dar aquela roda. E nunca foi possível, então eu nunca aceitei, tá? Então, não sou palestrante. Pronto, quem quer vir falar aqui sobre a pergunta que o Edson fez aqui, fez uma provocação. Quando começou esse formato de palestras? Eu gostaria só de dar um toque diante do que o Edson disse. Realmente, isso daí é bem antigo,
e o pano de fundo é a palestra. Mas o movimento espírita, ele é, muitas vezes, é visitado por ciclos. Então, você já teve os ciclos dos cantores, né? Os ciclos dos cantores, que eles iam, vendiam CDs, faziam músicas e tal. Dos livros, os livros, eles sempre existem. Eu sou um palestrante, eu vendo meus livros, tá? Eu levo meus livros para palestra e vendo meus livros, certo? Eu não vivo disso, tá certo? O dinheiro é destinado, não faço disso o papel principal. Muitas vezes eu esqueço até de anunciar os livros, ok? Eu esqueço, acabo esquecendo, eu sou um mau vendedor, vamos colocar assim. Mas, vira e mexe, o movimento espírita é visitado por ciclos. Então, você teve aqui, e sem fazer juízo de valor, o ciclo dos cantores, muitos cantores, principalmente ali no interior do estado de São Paulo, saíam visitando centros, alguns, tá? Nesse modelo que o Edson disse, não, a tua casa é pequena, eu me apresento para X pessoas, tem uma equipe, etc. e tal, uma estrutura de profissional. E você hoje tem também um outro ciclo, que existe já em outros movimentos, em outros segmentos, mas a gente não está aqui para falar da casa dos outros, a gente está aqui para falar da nossa casa, que é a utilização do público como consumidor do serviço ou do produto que você vende. Então, por exemplo, você é um psiquiatra, você vai fazer palestras voltadas à mente, palestras voltadas à saúde, palestras abordando a depressão, o suicídio, por aí vai, e ali você vende o seu pacote. Você é um psicólogo, idem, e por aí vai. Então, você acaba ali utilizando como um negócio. Você tem um nicho de mercado muito grande, e você avança ali. Então, você teve os cantores e hoje você tem esses profissionais. Semana passada, estava fazendo uma palestra com meu amigo aqui de Salvador, inclusive, o psicólogo Flávio Santos, a gente estava falando sobre a parábola do amigo inoportuno. A minha parte cabia falar a questão prática, o dia a dia do amigo inoportuno, dessa parábola que é pouco conhecida, e ele deu um panorama histórico, e as pessoas gostaram muito, Flávio é psicólogo, e começaram a perguntar na live o que ele era. O que ele é? Ele é psiquiatra ou ele é psicólogo? Ele é psiquiatra, ele é psicólogo. E automaticamente ele já escreveu no privado para um dos mediadores, não responda. Não responda. Por que não responda? Porque nós não estamos aqui para vender o nosso produto, para vender o nosso serviço, nós estamos aqui para estudar o espiritismo, para falar de espiritismo. Então você tem o movimento espírita sendo visitado frequentemente por essas figuras. Algumas são sinceras, são de fato sinceras, elas querem realizar um bom trabalho, e outras são apenas oportunistas. Elas pegam aquele nicho de mercado e vendem. E isso é muito, mas muito antigo. Daí sempre aconteceu. Com relação à pergunta do Edson, penso que quando o espiritismo viaja da França para o Brasil, tem toda aquela questão da dificuldade, da mudança do Brasil Império para a República, da penalização, da criminalização do espiritismo, que o movimento religioso acaba abraçando mais a causa e estabelece uma relação muito parecida ali com a Igreja Católica, até para poder existir. Você tem, então, esse formato de palestras, de aquele membro que é mais proeminente falando, e por aí vai, e a coisa foi construída dessa maneira. Se você sair visitando os centros espíritas no estado de São Paulo, e olha, eu fiz palestra em muitas cidades ali, são todos muito parecidos com a igreja. A sua estrutura física, todos muito parecido com a igreja. Então, é uma coisa que viaja ao longo do tempo, né? Desde que chegou aqui, você já tem esse modelo, e para quebrar, agora está começando a quebrar, como eu disse anteriormente, esse modelo está começando a quebrar para um modelo mais voltado ao estudo, à confraternização, à interação de conhecimentos, e por aí vai. Veja que riqueza de informações que a gente consegue juntando, né, tantas cabeças quando a gente faz uma live, né? A partir da pergunta do Edson, o Balbo já ilustrou com muita propriedade o momento de surgimento ou de desenvoltura da doutrina dos espíritos em nosso país. Mas vamos um pouquinho mais atrás, né? E isso a gente consegue divisar
visitando e revisitando Allan Kardec. O que é que sobressalta, por exemplo, na Revista Espírita, homenageando a nossa Célia Bacchini, que é uma grande estudiosa, uma grande procuradora, buscadora da Revista Espírita como um manancial de conhecimento que o espírita deveria buscar e conseguir entender qual é o contexto da revista no processo da codificação. Lá estão os diversos discursos de Allan Kardec. Então, o discurso de Kardec aos espíritas lioneses, aos espíritas de Bordeaux, aos espíritas de Paris, etc. e tal, a viagem espírita em 1862, ela é repleta dessas circunstâncias onde Kardec cria um modelo de exposição doutrinária espírita. Claro que é um modelo apropriado àquele instante inaugural da doutrina, onde quem, além de Allan Kardec, conhecia os fundamentos da doutrina dos espíritos. Esse contexto vai ser copiado, em parte, no espiritismo nascente do final do século XIX, início do século XX, ali de 1890 em diante, com mais proeminência, onde foi colocado, inclusive, pelo Edson. Não havia tradução das obras básicas, não havia editora publicando obras básicas, né, obras fundamentais de Allan Kardec, em português. As obras que existiam eram importadas diretamente do francês. Depois nós vamos ter obras em espanhol, vamos ter obras em outras línguas, mas predominantemente nesses primeiros 30 anos do aparecimento e do desenvolvimento da doutrina dos espíritos no Brasil, só temos obras francesas. E embora o francês, à época, fosse, inclusive, matéria curricular do ensino, hoje, ensino básico, fundamental, se estivéssemos tratando hoje dessa matéria, muitas pessoas não tinham acesso e começavam a ir para os centros espíritas e tinham que ter algum modelo de instrução ou de educação. Daí a importância de quem tinha acesso à obra, conhecia francês, traduzisse para aquele contexto social das pequenas instituições espíritas da época esse conhecimento. A partir daí, nós temos toda uma modificação. A partir da década de 30, principalmente, o Balbo tocou num ponto fundamental, que foi a criminalização da prática espírita, não na prática de estudos, não na prática de palestras, da prática assistencial. Por quê? Porque o espiritismo foi considerado como curandeirismo, e o curandeirismo era crime, segundo o Código Penal, porque não havia titulação na medicina e, portanto, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de atendimento terapêutico era considerado contra a legem, era considerado contra a lei. Então, todo esse processo também vai influenciar diretamente na formação de um novo modelo de difusão doutrinária. E aí o André Pádua fez uma colocação importante, Kátia, dizendo que nós nos inspiramos também na chamada tradição oral, que era comum onde? Nas igrejas, com as pregações, a pregação do padre, a pregação do pastor, do celebrante das religiões cristãs, ortodoxas ou não, elas funcionaram como um modelo que foi importado, foi adquirido pelo chamado movimento espírita, e aí virou o carro-chefe que nós temos até esse momento de pré-pandemia. Eu sou otimista, como o Balbo, de imaginar que no pós-pandemia este modelo seja ultrapassado, esse modelo seja redesenhado e desapareça essa proeminência da exposição vertical, onde você tem a condição de superioridade do palestrante, e nós tenhamos, de novo, um princípio, um processo que era comum na época de Kardec, que foi comum nos primeiros 20 anos do espiritismo no Brasil, onde nós temos ali aquela dualidade, por exemplo, entre os científicos e os místicos, dentro do chamado movimento espírita originário, para termos essa relação horizontal, onde todos tenham a oportunidade de dissertar a respeito do seu conhecimento, das suas vivências, das suas práticas, da sua mediunidade, sem a necessidade de nós seguirmos guias, pastores ou ídolos.
Exatamente, Marcelo. Esse comentário do André Pardo aqui, existem pesquisadores que vão sustentar que a tradição oral é herança de outras denominações religiosas. É também, sem dúvida nenhuma. Inclusive, deixa eu pegar aqui, tem um outro comentário que eu achei bastante pertinente, que traz mesmo, de fato, um entendimento igualzinho ao dele. Eu não estou achando, é da Lúcia. Alguém me ajuda aí, socorro. Aqui, achei. Vem desde o tempo de Luiz Olímpio Teles de Menezes, quando ele mesmo dizia, nós, espíritas católicos. E ele dizia mesmo, ele deixava muito claro, não só ele, o próprio Bezerra e tantos outros, da mesma, vamos dizer assim, turma, acabam que fizeram isso mesmo com o movimento espírita, dando essa formatada. E eles não esconderam, né? Talvez não fosse nem com a má intenção, talvez fosse, inclusive, com a intenção de dar uma padronização e, por conta da história, de serem perseguidos lá no início, porque não poderia haver reunião espírita, porque era perseguido aqui no Brasil, uma série de questões históricas, mas isso já passou. Nós precisamos rever, nós precisamos dar um passo além, nós precisamos colocar a cara para fora e observar em que mundo, em que momento nós estamos. Cabe continuar, porque naquele momento foi necessário daquele formato. Não dá mais para manter assim. O que nós precisamos para que isso acabe dessa maneira? Porque o que aconteceu de lá para cá foi uma profissionalização de palestrantes, um estrelismo exacerbado, uma turminha de meia dúzia escolhidas por editoras para sempre serem vangloriados, para sempre serem notados, e por conta disso, nós estamos na mão de meia dúzia. O movimento espírita não pode, não deve e tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Não dá mais. Tem pessoas vendendo cursos de autoajuda, tendo por base, tendo por alicerce a doutrina dos espíritos. Isso é grave. Isso está indo totalmente contrário aos preceitos, aquilo que o próprio Kardec trouxe lá nos seus livros. Jamais ouvimos dizer que qualquer um, à época de Kardec, cobrasse para dar uma palestra, uma reunião, uma visita que fosse. Então, isso é muito, muito chato, muito triste, e a gente precisa tomar algumas ações. Eu estou vendo alguns dedinhos aí? É o Edson, né? Eu estava aqui me coçando. Kátia, realmente isso que você está colocando é sério, né? Ainda mais a pessoa que você está mencionando aí sequer tem formação para fazer isso, né? Mas o que eu penso de um modelo que possa ser adotado, e desculpe eu falar mais uma vez o Manuel Bento, tá, gente? Mas eu tenho que usar o que eu tenho como referência, né? Nós, já há alguns anos atrás, criamos um trabalho que se deu o nome de Evangelho Terapia. O que é, na verdade? Né? É um trabalho que é feito, uma palestra, porém é aberto para que o público possa, de alguma forma, fazer questionamentos, perguntas, fazer algum tipo de manifestação de experiências que teve ou coisa que o valha. Que é o que a gente chama de terapia, vamos assim dizer, apesar de que não é bem uma terapia, porque não são profissionais. Tá bom? Então, isso a gente fez. Também criamos espaços para os cursos, com turmas de 20 e poucas pessoas. Então, o que acontece? Você tem as primeiras pessoas chegando na casa espírita, talvez sem a informação, então essas vão passar ali por algumas palestras. Porém, não é esse o objetivo principal, não é a palestra.
o objetivo principal da palestra ali é acalentar, receber a pessoa e convidá-la depois para ir para os debates ali nos cursos, em grupos menores. Então, desta forma, você consegue, primeiro, privilegiar a prata da casa, né? Porque você não vai ficar trazendo pessoas de fora, né? Primeiro, para fazer as palestras e nem também para dar os cursos. Então, com isso, você vai privilegiando a prata da casa. E você consegue fazer um modelo paralelo, em que, os primeiros momentos, as pessoas que estão chegando vão nas palestras, mas depois elas se inserem nos grupos de estudo. Eu penso que esse é um modelo, né, que hoje poderia ser o ideal para a Casa Espírita. Mas eu quero colocar mais uma questão aqui, para o Balbo e para o Marcelo também, porque eu sei que a gente tem uma certa divergência nisso que eu vou colocar aqui, tá bom? Vocês veem que o ECK é isso, né? O ECK não é... A gente não é... Como é que eu poderia dizer? Cúmplice em tudo, né? E fechado. Nós temos as nossas opiniões. E, para mim, é o seguinte, isso serve para mim, que é assim, já falei aqui que nós somos palestrantes dos três. Então, eu, por exemplo, já recebi convites para fazer palestras fora de São Paulo. Porém, em hipótese alguma, eu aceito ser custeado para isso. Eu pago do meu bolso, tudo. E eu faço questão. Se eu tenho condições de ir, eu vou. Se eu não tenho condições de ir financeiras, eu não aceito, em hipótese alguma. Nem que custeiem despesas com gasolina, ou de locomoção, ou refeição, coisa desse tipo. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui sou eu, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tá? Estou falando por mim. Se eu fizer isso, eu vou achar que eu sou importantíssimo como palestrante, entende? Que eu sou imprescindível para aquilo, tanto que as pessoas estão pagando para mim ir. E isso é ir contra, né, todos os ensinamentos do Kardec, principalmente na questão do culto à vaidade, né, do médium ou do palestrante ou coisa que o valha. Então eu não aceito, em hipótese alguma. Essa é outra questão que eu gostaria de colocar aqui. Do modelo, né, que eu falei aqui, e essa questão do palestrante ser custeado aí. Eu queria pegar um gancho do que o Edson e o Balbo falaram a respeito da profissionalização, que eu, até pela minha formação, utilizo uma expressão do jargão jurídico que é captação de clientela. Nós temos que cuidar muito com isso, temos que ser muito sérios. Usando um outro jargão jurídico, disse que a mulher de César, a mulher do imperador, não basta ser séria, ela precisa parecer séria. Quantas e quantas vezes eu vi, na casa em que nós dirigíamos alguma atividade, ou presidíamos a casa, assim como outras casas em eventos que nós fomos participar, eventos federativos, eventos institucionais, eventos representativos, uma quase que exigência de determinados palestrantes de se autodenominarem o doutor fulano de tal, a doutora fulana de tal, porque ela é delegada de polícia, ou porque ele é dentista, ou porque ela é médica, ou porque ele é advogado, ou qualquer outra formação que o populacho denomina como doutor. Não é o professor doutor que fez doutorado, esse é outro departamento. É a pessoa que é comumente chamada de doutor. E não é só essa designação, esse epíteto. Tem o que nós chamamos aqui em Florianópolis, o balaio de siri, que quando você puxa um, vem tudo junto, vem tudo grudado, porque o siri tem essa característica, que é fazer a tal da captação de clientela. Então, nós tínhamos, por exemplo, ainda temos um determinado personagem aqui do movimento espírita do estado de Santa Catarina, que se apresentava como tal e que, volta e meia,
a gente via ele distribuindo cartãozinhos, passa lá no meu escritório, passa lá no meu consultório, se precisar de alguma coisa, eu te atendo. Isso é seríssimo, gente, porque isso mistura os canais. Nesse sentido, há uma outra contribuição de um debate que nós fizemos a nível nacional, lá na estrutura da federação, envolvendo várias instituições representativas presentes, que era a ideia de que determinadas pessoas, ao serem convidadas para eventos, fazem questão dos seus grandes currículos serem lidos. E há outras pessoas que se apresentam com uma determinada qualificação que jamais tiveram. Por exemplo, na área da psicologia, por exemplo, na área da medicina, da neurociência, da área das ciências experimentais, né? E nós temos também determinadas figurinhas no movimento que têm uma carreira profissional e, em paralelo, têm uma carreira de coaching, ou de orientador, ou de monitor, ou de tutor, ou de palestrante de renome, o que chamamos no nosso banner de divulgação dessa nossa conversa de palestrante popstar, né? E aí, pasmem, numa conversa entre representantes de instituições, uma senhora virou-se e disse assim, mas ele tem família, ele deve ter mulher, filhos, pais, parentes, ele tem que ajudar essas pessoas. Então, nada contra ele cobrar por esses cursos, por essas atividades que todo mundo precisa viver. Para lá. Devagar com andor, que o santo é de barro. Uma coisa é você ter a sua profissão, como eu tenho, o Edson tem, o Balbo, a Kátia, e ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, como está na parábola evangélica. Outra coisa é eu me valer de uma determinada habilidade, capacidade, alguma técnica e aproveitar a clientela do movimento espírita ou aderida de alguma forma à adjetivação, à identidade espírita e me valer disso para custear as minhas necessidades pessoais, os meus ganhos e as minhas vantagens. Então, nós temos que separar bastante essas duas situações. Quanto à proposta do Edson, isso já no âmbito do ECK a gente já conversou bastante, eu vou dizer que 95% eu sou igual a você, Edson. Eu não cobro para dar palestra, eu não cobro para fazer viagem, eu não cobro para apresentar os meus livros quando sou convidado. Aqui no estado de Santa Catarina e em outras partes do Brasil. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, no Distrito Federal, onde eu já fiz esse tipo de atividade. No Nordeste, né, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, eu estive em todos esses lugares, no Ceará, em todos esses lugares com atividades espíritas. E muitas das vezes eu estava com atividade profissional nesse lugar, era contatado ou contatava as pessoas que eu conhecia dizendo assim, eu vou passar uma semana aí em Fortaleza. Se precisar de mim, se quiser que eu faça uma palestra em alguma casa, por mais simples que seja, eu estou aí, eu tenho horário livre, eu posso fazer. Agora, em algumas situações, a instituição espírita insistiu, foi insistente em pagar, sei lá, o combustível, a passagem aérea, ou então hospedar a gente na casa de alguém, ou hospedar num hotel, por mais simples que fosse. E eu sempre nego, mas tem um certo ponto que não dá para negar sem ser deselegante, e eu não gosto de ser deselegante. Então, em poucas vezes, eu aceitei a cortesia, o carinho, a afeição, o gesto, né, de auxiliar de alguma forma, mas em 95% dos casos que eu viajei a serviço do espiritismo ou para a divulgação da doutrina, foi sempre às minhas expensas. Teve uma época que a Júlia me acompanhava, eu fazia várias regiões do estado, várias vezes por mês, principalmente aos finais de semana, que era mais fácil de viajar em razão das atividades profissionais, e eu jamais cobrei qualquer centavo de quem quer que fosse. Eu ia com o meu carro, pagava o combustível, me hospedava quando era um lugar que não dava de ir e voltar no mesmo dia ou depois da palestra. E outra, deixava os meus livros e DVDs, eu tinha DVDs de palestras, ainda tenho, embora o DVD esteja meio demodé hoje em dia, né, com tantas outras ferramentas, mas de qualquer maneira eu levava e deixava na instituição como cortesia. Olha, vendam e fiquem com os recursos
Algumas, não, mas uma parte a gente fica e uma parte a gente vai passar para ti. Como quiser. Estou aqui para fazer o trabalho espírita, tão somente. Muito bom. Vamos lá. Dando aqui continuidade, olha quem chegou. Vamos parar de falar do homem, porque o homem chegou, né? Aí a gente precisa tomar cuidado. Kátia, Marco. Fala, Wellington. Eu só queria entrar nesse tema aí que o Edson disse. A gente tem que abrir esse leque em 2 pontos. O ponto em que o orador ele convida-se para fazer a palestra, porque tem muito isso, a gente sabe, né? O sujeito ele convida-se para fazer a palestra, em que ele é convidado para fazer a palestra. Então, eu viajei muito, fiz muitas palestras e sempre aceitei a hospedagem, sempre aceitei que pagassem a estadia, que pagassem a hospedagem, nunca, absolutamente nunca, nada além disso. E por quê? Simplesmente porque os convites, eles eram muitos, eu não tinha condição de atender a todos. Então, eu nunca vi como um problema sério, isso daí. Já também tive que colocar muitas vezes do próprio bolso, porque a casa ficava de mandar a passagem, não mandava, como já tinha assumido o compromisso, eu colocava do meu bolso e ia para o evento. Então, isso não é uma coisa que me apoquenta muito, não. Com relação a livro, DVD, também deixava os livros, nunca tive lucro, aliás, na realidade, esses livros, embora eu nunca tivesse que arcar com as suas publicações, mas eles sempre me deram prejuízo, porque você vai, prejuízo entre aspas, você vai presenteando um amigo, vai conversando com alguém aqui, dando um livro ali, e tal. Mas eu acho que vai muito mais da intenção do orador em ter algum tipo de lucro, seja direto ou indireto disso. Com relação à estadia, ao pagamento, eu não vejo nenhum tipo de problema. Por exemplo, quando eu viajo e levo a minha esposa, aí eu já não deixo a casa pagar absolutamente nada dela, né? A despesa dela fica por minha conta. Mas a despesa do orador, eu acho que quem convida, até por questão de generosidade, gentileza, tem que arcar com os custos, porque você está convidando uma pessoa, você não sabe se ela tem condição financeira, e ela tem filhos, ela tem, enfim, outras atividades. Aí o orador ele tem a liberdade de recusar ou de aceitar o convite. Como eu sempre aceitei, dificilmente eu falo não, então eu não via problemas, não tinha problemas com isso daí, não, tá? Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos dando continuidade. Permite só fazer um complemento? Olha, só porque você é o mais novo da turma, eu vou deixar. Tá bom. Eu acho que eu deixei claro que sou eu, tá certo? Que eu falei lá naquela hora. Né? E eu até provoquei os dois, porque eu sei que eles pensam diferente. Mas eu acho interessante a gente tratar disso aqui, né? Para poder separar as coisas. Edson, vamos combinar. Próxima palestra que eu for convidada, eu vou aceitar e você paga para mim, então, porque eu não vou poder pagar. Bom. Beleza. Só para te ver fazendo uma palestra, eu faço questão de pagar. Maravilha. Mas eu só queria, então, diante dessa nossa conversa, né, das colocações que eu fiz, que o Marcelo, que o Balbo fizeram, e que também tem um comentário que eu tive a oportunidade de ver, que eu não lembro agora quem fez, é a grande questão que a gente estava falando antes, né, o fato de você não ter a prata da casa. Então, o que você acaba? Privilegiando alguém de fora, tendo custo para isso, quando você poderia estar formando as pessoas, né? Sim. E aí, parece que a doutrina sendo, de alguma forma, apresentada pela prata da casa, ela não é a mesma daquele que vem de fora. Né? Parece que o que vem de fora tem mais condições de estudar, ou tem mais informação. Quando a gente sabe que não existe professor de espiritismo. Não existe. Todos nós estamos aprendendo a doutrina. Então, você não pode, né, achar que alguém... E aqui não é nenhuma crítica, é só uma constatação, até para que a gente possa dar continuidade no debate, né? Você achar que você precisa de alguém externo. E esse modelo está tão enraizado que se criou essa questão de você ter o palestrante de fora e acabou afunilando em meia dúzia de pessoas. Então, você hoje, parece que o movimento espírita ele é representado por meia dúzia de pessoas.
quando, na verdade, o movimento espírita brasileiro é uma coisa impressionante, a quantidade de casas espíritas, a quantidade, né, de palestrantes não tão conhecidos e tal, né, de instrutores, de cursos e por aí afora. Esse é o grande trabalho, que não é divulgado, infelizmente, porque não há interesse. Pelo menos é assim que eu penso, né? O Milani, inclusive, fala exatamente isso, Edson. O problema da tietagem começa aí. E outra inquietação do André Pádua, que vem ao encontro do que você está falando, Edson. Será que a organização do movimento espírita nos estados brasileiros é incapaz de formar de 50 a 100 oradores por estado e não centralizar a oratória espírita nacional em 30 personalidades? Será, mas aí né? É o chamariz para o evento, é o mega evento, é alguém que fica como porta-bandeira, é o porta-voz, né? É o santo de casa não faz milagre, que falamos há pouco. Essa ideia aí, de uma forma geral, ela se disseminou pelo país todo. Por quê? Porque as federativas, elas têm o costume de fazer mega eventos, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, utiliza os maiores auditórios, e auditórios que são, às vezes, custeados a peso de ouro, né? Porque são os maiores auditórios privados ou cedidos à iniciativa privada, que, portanto, têm taxas altíssimas. E aí não é só o auditório, não é só a infraestrutura, é a filmagem, é a sonorização, é a luz, é a maquiagem, é o mestre de cerimônia. Quem já organizou um evento espírita, e o ECK já realizou 2 presenciais aí em São Paulo, no nosso front, nosso QG, que é o Manuel Bento, sabe que tem todo um detalhe, toda uma estrutura, que essa estrutura não é almoço grátis, ela tem custos. E aí os custos precisam ser repartidos pelos organizadores e pelos participantes. Mas aí, como o próprio André faz em outro comentário, aí nós temos que parcelar o ingresso para participar de um grande show federativo espírita, com os maiores oradores do país, com os maiores médiuns, e pagarmos R$3.000 em 10 vezes e 300, fica bem difícil, né? Para chegarmos até o povo, para chegarmos até o espírita pé no chão. E aí nós temos que rever toda essa situação. Não é que eu esteja dizendo que nós temos que simplificar todos os eventos e fazer o evento baseado no pau a pique, não é isso, né? É nós dosarmos, porque que público nós vamos alcançar? Será que nós não estamos também elitizando o movimento com essas práticas? Será que nós não estamos criando um público artificial que vai vender o almoço para pagar o ingresso, ou vai vender a janta para poder ter condições de participar em 10 vezes, né, André Pádua, daquele mega evento? Porque como é que ele vai ficar fora daquele evento onde vai vir fulano, beltrano, cicrano, onde todo mundo o ano inteiro vai falar daquele evento? Parece almoço com os artistas. Quem lembra desse programa? Não que eu seja velha, eu não lembro, mas já ouvi falar, né? Almoço com os artistas no domingo à tarde. Fala, Wellington. Agora, o Edson, ele tocou num ponto muito importante, que é a da formação, da oportunidade da prata da casa. Então, o relato que eu trouxe aqui foi um relato da minha vida pregressa, tá? Não que eu me arrependa. Eu já não viajo mais e não aceito, dificilmente eu aceito convite para viagem. Não viajo mais. No movimento pré-pandemia, eu disse a um amigo, eu só viajo porque eu tenho muita amizade, para fazer a visita para o Jacó Melo aqui no Rio Grande do Norte. Só, não faço mais nenhum tipo de viagem. Então, Edson, já faz uns 8 anos que isso não acontece, até porque eu acho fundamental você privilegiar quem está na casa num movimento mais enxuto, num movimento mais simples e num movimento mais voltado ao corpo a corpo, ao dia a dia. Então, hoje, fazendo essa reflexão, eu não considero necessário, eu não tenho absolutamente nada de novo para passar para essas pessoas que justifique uma ida ao Rio de Janeiro, ou que justifique uma ida a Manaus, ou que justifique uma ida a qualquer lugar que for, a não ser que seja um tema extremamente específico, que seja um trabalho muito voltado, a não ser que seja algo
Agora, a gente está falando de exceção. A regra, eu acho que não. Então, hoje, de 8 anos para cá, eu penso de maneira diferente, embora ainda pense que quem convida acaba, por generosidade, por consideração, tendo que arcar com os custos só de viagem do orador. Mas é basicamente isso. Eu acho que é um movimento que tem que dar uma enxugada e ser mais simples. Ô, Balbo, paga o banquete, né? Ô, Balbo, vai se preparando e vai juntando dinheiro aí, porque no próximo encontro do ECK você vai ter que vir. As suas expensas. Sim. As suas custas. Mas agora eu tô rico. Agora eu tô rico. Deu pela boca. Agora Eu tenho uma provocação para fazer para os meus consortes e para a minha consorte que está aí presente, né? Quais são as causas, quais são as razões de fato e de direito que geraram a existência, a proeminência e a reverberação, ou seja, o grande número de palestrantes popstars e coachings e gurus que nós temos no movimento espírita atual? Quais são as causas? O que fez com que isso aparecesse e se mantivesse por tanto tempo? Olha, eu tenho para mim, inclusive eu já até citei, né? Eu tenho para mim que começou com essa questão dos livros, da proliferação de novas editoras e dessa mercantilização que está acontecendo com o movimento espírita. Então você precisa, de alguma forma, ter o chamariz, né? A divulgação em si, o marketing, para você levar adiante essas questões, e aí você cria esses movimentos, esses mega eventos, como já foi citado aqui. Eu não sou contrário, tá, gente, a ter um mega evento. Não sou contrário a isso. Só que eu acho que ele poderia ser feito de uma forma diferente, não trazendo lá... Você pode até trazer um palestrante que venha falar de um tema específico, né, que o cara tenha domínio, coisa desse tipo, até para provocar um grupo de estudos sobre isso. Mas você pode fazer, por exemplo, um mega evento de estudos mesmo, separando as pessoas. Você pega um auditório grande, né, e você pode separar as pessoas em grupos para debater determinadas coisas, depois fazer ali uma espécie de um painel de apresentação daquilo, para discussão por todo e tal. Então, há condições de fazer isso. O problema é o modelo, e esse modelo ele foi estabelecido em razão da proliferação, e, de novo, é a minha opinião, tá? Em razão da proliferação de várias novas editoras, e também da principal delas, né, que tem um custo altíssimo ali para ser mantido e precisa também disso, naturalmente isso. Então você cria esses modelos, esses popstar que tem lá os seus livros, e esses livros acabam, de alguma forma, ajudando a manter essa estrutura. É isso. E você acaba profissionalizando o espiritismo. Profissionalizando no aspecto, né, que você tem que ter pessoas para organizar, pessoas para isso. Eu também não sou contrário a isso. Só que as coisas precisam ficar bem mais claras, né? Elas precisam ficar, eu diria que separadas, sabe? Do que é a atividade espírita da atividade profissional em si. Ah? Exato. É isso. Essa provocação do Marcelo aí, ela dá pano para manga, né? A gente pode falar diversos minutos aí sobre ela. Na realidade, o espiritismo acabou virando um negócio. Eu acredito que o problema está muito mais na intenção do que no fato em si. Na intenção do orador. Por exemplo, o Edson tem publicado excelentes artigos no ECK. Ele escreve muito bem. Imagine que nós conhecemos a intenção do ECK, nós convivemos e sabemos as motivações dos membros do grupo. Imagine uma publicação desses textos reunidos do Edson, por exemplo, ou de qualquer outro membro, o alcance em termos de divulgação, se for uma divulgação bem feita, isso pode ter
Então, a editora, a proliferação de livros, de bons livros, diga-se de passagem, eu não vejo como um problema em si, mas a intenção. E em todo movimento você tem aqueles com a intenção sincera de instruir e de instruir-se, de trabalhar pela causa, e aqueles que aproveitam o nicho de mercado e querem viver da causa. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Acredito que quando nós estamos em paz com a nossa consciência, dando o melhor de nós, daquilo que nós entendemos como caminho, se nós somos honestos e sinceros com a doutrina que nós abraçamos, eu não vejo, então, problema. Eu acho que reside muito mais na intenção. Será que essas pessoas que estão trabalhando que estão se servindo da causa, será que elas estão tranquilas com as suas consciências? Esse é o grande ponto. Até porque quando você vende um curso, é porque você tem quem compra esse curso. Então também tem o outro lado. E como a gente quebra esse elo, quebra essa corrente? E eu nem sei se isso vai ser quebrado agora ou não vai ser quebrado agora. Demanda anos, demanda tempo, demanda estudo, demanda, enfim, tantas coisas. Então esse é o ponto, a intenção de cada um. O Balbo, ele acabou absorvendo o que eu penso a respeito. Tudo vai da intenção, né? Inclusive, a grande deixa na doutrina dos espíritos. Tudo vai depender da intenção. Então, se a princípio, a casa para se manter precisava dos associados. Os associados não foram o suficiente para abarcar toda a despesa da manutenção de um centro espírita. Então, vamos abrir um bazar. Abriu-se o bazar, sentiu-se o primeiro gostinho do lucro fácil. Entra de graça, 100% de ganho. Aí a livraria. E aí os eventos. E aí a coisa foi tomando um corpo que, para se sentirem mais seguros, vamos fazer aqui eventos por determinados períodos para manter uma gordura, para que, se acontecer alguma coisa, tem grana de reserva. Começou tudo assim. Qual é a real intenção, né? Pode falar, Balbo. Você tem, rapidinho aqui, só para lembrar, anteriormente eu tinha dito dos modismos que visitam. Você tem também, aí, puxando, isso daí eu vejo muito, tá, acontecer, puxando o movimento do bazar, puxando o movimento da lanchonete, puxando o movimento da livraria. Ninguém está dizendo que o dinheiro não é importante. As casas precisam de dinheiro também, a gente vive no mundo material. Mas puxando todos esses movimentos, eu vejo no pano de fundo central, o das cartas psicografadas. Esse rende uma grana. Você quer falar de dinheiro, é o movimento das cartas psicografadas. Já trabalhei em alguns e posso te dizer, eles rendem uma boa bolada. Então, nós falamos dos livros, nós falamos da música, nós falamos da captura de clientes, como o Marcelo citou o jargão jurídico, e esquecemos das cartas psicografadas, porque eles apelam ao sentimento, né? Aquilo que tem de mais caro, que fala a saudade e a tristeza. E aí entra nisso que você falou, Kátia, do bazar, da biblioteca, um lucrinho aqui, um ali. Eu quero fazer várias desse tipo, porque atrai gente, porque dá dinheiro e por aí vai. Fala, Edson. Eu queria só fazer um complemento, que é perfeito isso que vocês colocaram, né? Mas eu queria fazer um complemento, que é o seguinte: a qualidade doutrinária das coisas que esse pessoal apresenta. O movimento espírita tem mais de 5.750 títulos, segundo a última pesquisa feita pelo Ivan Franzolin. É isso? 5.750 títulos e mais de 180 editoras. E, naturalmente, que nós estamos falando aí dos medalhões, esses medalhões a gente pode dizer que, se somar eles aí, vai dar aí uns 300, 400 títulos, sei lá, somando. A qualidade doutrinária é sofrível, infelizmente. E isso é pouco analisado. Por quê? Porque falta o estudo.
falta o questionamento, falta essa interpretação que nós estamos dando aqui, de que não existe o professor do Espiritismo, né, de que a gente tem que, de fato, questionar as coisas. Está faltando isso, infelizmente. E aí a gente sofre no movimento espírita brasileiro por força dessa característica. Quer dizer, você concentra, afunila e a qualidade doutrinária, infelizmente, é sofrível. Então, vamos agregar aí alguns outros elementos a esses que vocês trouxeram. A imposição editorial, a mercantilização, a captação de clientela, né? A profissionalização e a dúvida quanto à intenção da atividade e as cartas psicografadas, que em outro tempo foram as psicopictografias, que também foram muito chamariz e geraram bastante receita para as instituições assistenciais espíritas, porque toda casa espírita ela é uma instituição assistencial. Esse modelo também é um modelo genuinamente brasileiro. Vou agregar nesse caldo que a gente está misturando tudo para ter uma receita final as seguintes situações. O espírita tem generalizadamente um comportamento social servil e de rebanho, de modo que ele tem que ter a palavra oficial de alguém muito importante, que deva ser uma espécie de porta-voz do movimento, que deva ser consultado, sobretudo nos momentos agudos de uma determinada sociedade ou civilização. Então, é muito comum, principalmente, vamos citar o momento que a gente está vivendo de pandemia, de que algumas personalidades de notoriedade no movimento sejam consultadas a respeito desse processo, que é um processo natural, mas que ganha ares de algo extraordinário e sobrenatural. Aí vem, novamente, a nossa chamada para Kardec. Kardec tratou toda a fenomenologia mediúnica e toda a vigência da nossa condição material como fatos naturais. E aí nós temos determinadas personalidades muito influentes no movimento espírita, levando para o campo do sobrenatural. E aí tendo explicações fantasmagóricas, fantásticas, sensacionalistas, acerca de fatos que fazem parte da nossa natureza comum, usual, simples, da natureza humana e humano-espiritual. Um outro processo é o chamado complexo de vira-latas, né? Que nós não podemos, como disse o André há pouco, produzir um número suficiente de oradores, ou expositores, ou palestrantes espíritas que atenda às nossas necessidades. Então, temos sempre que estar preparando importações em determinados momentos do ano de trazer aquelas sumidades, porque elas sim é que vão trazer a voz da doutrina dos espíritos. Um outro elemento fundamental nessa conversa é a pretensa superioridade espiritual e moral que nós damos em relação a essas pessoas. Então, nós a tratamos como sumidades. Vocês colocaram há pouco. E o conteúdo, onde é que fica? Né? Foi dito até por um comentarista aí no chat, né, que divulga-se o nome do palestrante, mas não se sabe nem qual é o título da palestra. Ou então tem uma figurinha carimbadíssima no movimento que é divulgado o tema, e ele sempre usa palavras de impacto, palavras de atualidade, palavras de exposição ampla, mas lá as palestras dele são quase todas iguais. Ele vai falar dos mesmos exemplos, ele vai falar das mesmas circunstâncias, ele vai mudar um ou outro ponto, vai contar um caos diferente aqui, ou vai fazer rir ou chorar ali, de modo diferente, mas a estrutura, a espinha dorsal é o modelo que já dá certo. E, por último, nós temos sempre aquela ideia de que o espiritismo precisa ter os representantes oficiais. E se não tiver os representantes oficiais, quem é que vai falar em nome da doutrina? Então, soma-se isso tudo, e isso desemboca na nossa situação atual, onde nós temos, geralmente, aquela ideia já presente nas palavras de Jesus, cegos guiando cegos na direção do precipício. Muito bom. Estamos chegando no final da nossa live. Já estamos, 10 minutinhos. Tempo suficiente para vocês fazerem as suas considerações
Eu não vou nem falar considerações finais, porque esse assunto não esgota, né, gente? Com certeza nós vamos abordar numa próxima live um outro enfoque, que é, por exemplo, as palestras nas assistências espirituais. Até quando nós vamos entender que precisa de uma missa espírita antes da assistência espiritual nos moldes que é feito hoje? A gente precisa parar para repensar essas coisas, porque se continuar engessado desse jeito, outras coisas não vão sair do papel também, nem do campo das ideias. E a gente precisa remexer esse forno, principalmente agora que nós estamos na pandemia. A gente tem que aproveitar isso. Algumas casas já não fazem mais esse tipo de auxílio nesses moldes, mas são muito raras. A grande maioria tem a missa com a leitura do evangelho, sem participação alguma e sala de passe para tomar o passe. A grande maioria é assim. Será que isso é benéfico? Será que era essa a intenção dos espíritos com relação à doutrina dos espíritos? A gente precisa tratar desse aspecto aqui. Quando começou isso? Por quê? E como deve ser? Para uma melhor adaptação do momento. Vamos lá. Eu vou começar com o Wellington Balbo. Balbo, dê aqui as suas considerações finais. Abrindo, obviamente, o seu microfoninho para que a gente possa ouvir sua voz. Obrigado, Kátia. Olha, Edson, Marcela, todos que estiveram presentes. Um beijo para o Irã, que aniversaria hoje. Grande abraço para você, Irã. Para a Célia, enfim, para todo mundo, Marco, todo mundo que esteve presente conosco. Tem um ditado que diz o seguinte, nem sei quem trouxe esse ditado para nós, mas siga o seu coração. Eu acredito que nós estamos seguindo o nosso coração, nós estamos seguindo os nossos ideais, os nossos objetivos. Ele, em algum momento, há de tocar no coração de outras pessoas que estão ali pensando semelhante a nós. E já tocou e está tocando. Esse movimento, ele está ocorrendo. Sem a pretensão de queremos abarcar todo o movimento espírita ou todo mundo, mas com a certeza de que, seguindo o nosso coração, os nossos ideais, nós vamos estar construindo um bom trabalho. Eu acho que nós estamos fazendo isso, acho que nós estamos no caminho certo, pelo menos o meu coração diz isso, e como, já que nós nos denominamos livres pensadores, se o nosso coração sinalizar para um outro caminho, que nós então pensemos livremente e sigamos-los. Obrigado, meus amigos, foi um prazer, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Até já, vai lá para a nossa sala do chá. Chá mágico, cabalístico, místico. Ah, não, você não, Edson. Agora é o Marcelo. Vamos lá, Marcelo, suas considerações finais. Que delícia, né? A gente ter essa oportunidade de conversar livremente, como livres pensadores, como acentuou o Balbo, acerca dessas questões que nos causam perplexidade ou nos incomodam. E o movimento espírita, em geral, ele foge a essa atividade de crítica, porque entende misticamente que a crítica é instrumento das trevas. Quando a crítica, ela sempre no molde construtivo, veja quantas soluções nós apresentamos aos problemas aqui hoje. Quantas alternativas ou quantas formas diferenciadas a gente planejou para contribuir com a melhora do movimento espírita. Porque a gente apresenta as críticas no sentido de termos uma possibilidade de refletir a respeito desses comportamentos de rebanho, de manada, que vêm sendo utilizados há muitas décadas e que não têm trazido muita mudança qualitativa, né? Então, nós, geralmente, no movimento espírita, temos aquele comportamento que se confunde a crítica com o julgamento. E nós, do ECK, não julgamos absolutamente nem pessoas, nem obras,
mediúnicas ou não, obras literárias, nem obras institucionais assistenciais. Nós respeitamos a todos, o que não nos afasta da perspectiva kardeciana de analisar as condutas e não analisar as pessoas. E analisando as condutas, tomar isso como um referencial teórico e prático para a transformação das nossas individualidades, das nossas instituições, do movimento espírita como um todo e da sociedade, que é a meta finalística do espiritismo. Agradeço a você que esteve conosco em mais uma live do ECK, cumprimento a todos que se fizeram presentes, né, por essa contribuição que dão ao livre pensar espírita, e até uma próxima oportunidade, porque esse tema vai voltar no nosso hall de temas. Um abraço. Até já. E agora com vocês, para encerrar aqui o nosso assunto, encerrando, o nosso querido Edson. Kátia, obrigado. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui conosco, pelas participações que houveram. Parabenizar o Irã pelo aniversário. Dizer para o Balbo que o nosso coração está com ele, assim como o dele está conosco, né? E tem uma pessoa que cobrou aí o passe, né? Então, vou levar a minha mão aqui, sinta-se passada, a partir de agora. Olha, eu acho que o debate foi tranquilo, sereno, acho que nós colocamos aqui uma série de questões que são de extrema importância para o movimento espírita, e há uma orientação, inclusive, que diga espíritas instruí-vos e espíritas amai-vos, né? Então, essa questão do instruí-vos é para que a gente possa estudar, para que a gente possa entender a doutrina, possa, de alguma forma, compreender, que não adianta ler sem compreender, né? E a gente só consegue fazer isso com um debate. E não só aprendendo e apreendendo de alguém. Porque qualquer palestrante, e eu me insiro nisso, né? Qualquer um que vai falar alguma coisa vai estar passando da sua interpretação da doutrina. E mais, são poucos os palestrantes que têm a coragem de dizer que mudaram de opinião. Eu sou um, por exemplo, que há 10, 20, 30 anos atrás, né? 20 não, mas há 20 anos atrás, falava coisas que hoje eu não falo mais, porque eu tenho uma outra forma de pensar. Isso é em função do quê? Do meu aprendizado, né? Das experiências que a gente teve, da troca que a gente tem com outras pessoas. Então, ao espírita, aqueles que estão aqui conosco, vamos estudar mais Kardec, vamos debater mais com as pessoas e questionar mais, porque é só desta forma que a gente vai poder, de fato, aprender com a doutrina. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção. Demais, né, gente? Foi um encontro gostoso, foi uma live tranquila, e olha, um assunto pesadíssimo, sério, grave, que a gente precisa estar sempre de olho, sempre atualizando, sempre costurando e tirando alguma aresta que aparece sempre, porque nós estamos em evolução, em progresso constante, e isso faz parte. O que nós não podemos é engessar, porque a evolução não se engessa, se segue. Beijão para todo mundo e até a próxima live. Tchau!